Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Luciano, bem-vindos ao sábado 14 e hoje vamos falar de Jurassic World Recomeço, o quarto capítulo da quadrilogia Jurassic World e o sétimo da franquia Jurassic Park. Esse filme prometia trazer coisas que ficaram para trás ao longo de 6 filmes, como o terror e histórias envolvendo os dinossauros. Haja visto que o último filme, que foi o Domínio, trazia uma história de gafanhotos com dinossauros de fundo. Outra curiosidade também é que o filme não ia trazer nenhum personagem dos filmes anteriores. O elenco todo ia ser novo e a protagonista é a Scarlett Johansson, onde, na história do filme, um farmacêutico milionário contrata um grupo de freelancers para poder ir a uma ilha isolada na América Central para pegar o DNA de 3 dos maiores dinossauros que existem para poder fazer remédios que podem salvar milhões de pessoas. Mas esses dinossauros são um aquático, um terrestre e um aéreo. No caso, Mosasauro, Titanossauro e o Quetzalcoatlus. Em paralelo a essa história, temos outra de uma família que estava velejando ali por perto, onde o barco que eles estavam naufraga e eles vão parar nessa ilha com esses dinossauros que são ditos como os piores que existem, onde não tinha condições de deixar eles no parque por serem muito perigosos. Além disso, era nessa ilha que faziam testes com hibridização, onde pegavam um DNA daqui, outro DNA dali, juntavam e formavam uma criatura totalmente nova. E aí a gente acompanha esses arcos dos mercenários e da família tentando sobreviver. Então vamos lá falar sobre a minha opinião do filme. Eu gostei. Vou logo ser sincero com vocês aqui. Eu achei legal. A minha expectativa estava muito baixa, porque eu estava ainda muito decepcionado com o filme anterior, que é o Domínio, que para mim é o mais fraco da franquia, tá? E eu acredito que isso tenha contribuído para eu ter gostado do filme, porque eu achei ele divertido, achei ele interessante e muito legal. Me entreteve do começo ao fim. Então, gente, é o que eu falei no meu short com relação ao filme. Vai no cinema e assiste. Não ouve as críticas especializadas, porque eu acredito que estão falando de uma forma muito técnica, sabe? E eu acho que esse filme é um filme para tu ir de peito aberto e se divertir com os dinossauros. Que é isso que eu acredito que vocês querem ver, os dinossauros. E aqui é o que mais tem, não tem gafanhotos. Então assim, gente, a crítica desse filme que eu vou fazer aqui vai ser refutando alguns comentários especializados que eu vi no YouTube de famosos, sabe? De que fazem críticas de filmes. Uma das críticas que eu vi é: os personagens não têm profundidade nenhuma. Gente, vocês já viram como esse filme é longo? Jurassic World Recomeço é um filme muito grande e ele dá tempo de conversa dos personagens poderem ter o seu desenvolvimento ali, mas realmente não aprofunda, porque não dá tempo. E me fala, tirando o primeiro filme, qual outro tem uma profundidade tão grande de personagens assim? O Jurassic Park 3, por exemplo, o plot é uma família tentando pegar um garoto perdido na ilha. O plot do 2 é um grupo de mercenários tentando pegar os dinossauros e levar para a cidade. Então assim, qual é o aprofundamento que tirando o primeiro tem? Ah, Luciano, mas esse filme aqui também, o problema é que os dinossauros demoram para aparecer. Gente, o primeiro filme os dinossauros demoram muito para aparecer. Aparece o Brachiosauro lá pelos 20 minutos de filme, mais ou menos. E até as coisas começarem a acontecer, o parque começar a dar defeito, tem muita conversa de moral, de ética, deles conversando se é bom abrir o parque com os dinossauros ou não e tudo mais.
Então existe muita conversa antes dos dinossauros de fato começarem a aparecer. Aqui também, gente, tem muita conversa, tem a preparação da equipe para poder levar lá para a ilha. Então eu não vi nada demais. É tu reclamar desse filme de uma coisa que o primeiro já tinha feito, também fez, e todo mundo gosta do primeiro. Então eu não entendi essa reclamação. Ah, Luciano, também senti falta dos dinossauros, tem muito pouco dinossauro aqui. E, assim, essas críticas que eu tô comentando aqui é que eu vi em famosos criticando o filme. O primeiro filme tem menos dinossauros que esse aqui. Bora fazer uma conta? Só uma continha? Primeiro Jurassic Park. Os dinossauros que aparecem: Brachiosauro, Triceratops, Parasaurolophus, Gallimimus, Tiranossauro, Velociraptor, Dilophosauro. 7 dinossauros. Jurassic World Recomeço: Compsognathus, Tiranossauro, Velociraptor, Mosasauro, Spinossauro, Anquilossauro. Que mais? Velociraptor. Os dois híbridos, né? O Mutodon e o T-Rex. Deixa eu ver aqui. Aquele dinossauro Adolores, o dinossaurozinho pequeno, né? Ó, só aí são 9 dinossauros do que eu lembro em Recomeço. Ou seja, tem pouco dinossauro, mas tem mais dinossauro que o primeiro filme. E todo mundo adora o primeiro filme. Então, qual é o sentido de reclamar isso? Eu não entendo, sabe? A questão do primeiro filme, dele ser perfeito, é que tudo nele é equilibrado. Os personagens são carismáticos demais. Os dinossauros, quando eles aparecem, eles repetem as suas aparições ao longo do filme, o que dá tempo da gente, digamos, se familiarizar com eles e sentir o medo deles. E o conceito da ilha, que é mais forte. Aqui teve esses probleminhas que eu vou mencionar mais pra frente, mas não é porque tem menos dinossauros que o filme é ruim. Vamos e venhamos, né? Então, assim, gente, eu vi muita gente desdenhando desse filme com coisas que o primeiro fez. É esse meu problema. É como se fosse algo hipócrita. Ah, o primeiro pode fazer, mas eu não posso. Entendeu? Então, eu senti isso. Agora, eu gostei muito dos dinossauros, né? Os novos dinossauros são bonitos. Eu senti realmente que alguns ali tem uns efeitos digitais que dá pra perceber que é feito digital. Mas, ok, todos os filmes têm um efeito digital que incomoda. Todos os filmes têm, gente, tá? Não dá pra dizer que esse é ruim também porque tem um efeito digital ruim. Os efeitos são muito bonitos. E os dinossauros são muito lindos, tá? Mas teve uma crítica também que eu não gostei, que fizeram muito desse filme, que foi: o arco da família não tem nada a ver com o arco dos mercenários. Realmente, a família é uma história e os mercenários são outros. Mas qual é o problema? Tem muita gente dizendo é como se fosse 2 filmes em um. E qual é o problema disso? Isso é realmente uma coisa ruim? A gente acompanhar uma família tentando sobreviver naquela ilha cheia de dinossauros e ao mesmo tempo aquele grupo de mercenários tentando pegar o DNA desses gigantes e desses 2 grupos se encontrando algumas vezes para tentar sobreviverem juntos, saírem juntos daquela ilha. Eu não vejo problema nisso nenhum. Ah, se for para parar para pensar, Jurassic World 2 é 2 grupos. O primeiro grupo tentando observar os dinossauros e o segundo grupo tentando levar os dinossauros para a cidade. Então 2 arcos diferentes. Ah, então bora pensar aí o Jurassic World 2, né? O Reino Ameaçado. 2 histórias diferentes no filme. A primeira da ilha entrando em erupção, né? A ilha explodindo. E a segunda parte na mansão. 2 histórias diferentes no filme só. Então, por que dizer que esse filme é ruim porque tem 2 arcos diferentes? Pra mim não faz sentido de novo. Com relação ao vilão do filme, todo mundo falando, gente, esse vilão é o vilão mais clichê que existe. Todos os Jurassic Park, com exceção do 3, tem vilão assim. O Dennis no primeiro filme é o vilão raso, superficial. Acontece que ele tem carisma, mas é um vilão raso.
O segundo filme, o sobrinho do John lá. O quarto filme, que é o Hoskins, né? É o personagem que quer pegar os Velociraptors para fazer armas. O carazinho lá do Reino Ameaçado que quer fazer o leilão com os dinossauros. O próprio Dodson do Domínio. Todos têm vilões, gente. Todos são superficiais. Me digam um aprofundamento de história de um vilão de Jurassic Park. Ah, porque o vilão tem que ter camadas, isso e aquilo. Nenhum vilão da franquia tem. Eu particularmente não acho. Se alguém acha que o Dennis é um personagem com muitas camadas, parabéns. Eu não acho. Eu acho o Dennis um personagem divertido e muito carismático. Mas não profundo. Eu não chorei quando ele morreu. Vocês choraram? Eu não fiquei chateado quando ele morreu. E para finalizar, as reclamações que eu vi, que essa também foi um ó, esse filme vive de homenagens ao original. Ele parece que ele só sobrevive se guiando com o original, com muitas cenas do original. Toda a quadrilogia de Jurassic World faz referência ao filme original, gente. Seja pela música, situação dos personagens. Vou dar só um exemplo aqui pra vocês. Vou dar vários logo, tá bom? No primeiro Jurassic World, quando os dois garotos vão lá pro antigo Jurassic Park, eles veem aquele óculos de visão noturna que o Tim pega no primeiro filme, o carro, que é o mesmo do primeiro filme, o rugido do Tiranossauro Rex, que é o mesmo do primeiro filme, né? O segundo filme, a cena quando a Maisie tá tentando fugir do Indoraptor, que ela tenta fechar a portinha lá do elevador. A cena é igualzinha a Alex tentando fechar a porta da cozinha no primeiro filme, né? A questão de ligar a energia, reiniciar o sistema também é igual ao primeiro filme. Então, do que vocês estão reclamando, todos os Jurassic World têm isso, gente. Então, mais uma vez, porque esse filme pega muita coisa e tenta fazer igual ao primeiro. Todos tentaram. Então, assim, o que eu acho que faltou foi alguns críticos tentarem realmente parar para pensar que o que estão criticando aqui é a mesma coisa que aconteceu nos outros filmes e no primeiro. E não necessariamente que seja ruim, só que pelo fato da gente já ter visto, se torna menos forte. E aí, ok, eu entendo. A cena aqui desse filme em que eles estão tentando fugir de um dinossauro num posto de gasolina é semelhante da cozinha do primeiro filme. É legal, mas realmente não tem o mesmo impacto porque isso a gente já viu no primeiro filme. E é isso, gente, tá? Então eu só refutei aqui algumas críticas que eu vi. Agora, vou falar pra vocês o que realmente eu não gostei do filme, tá bom? Porque teve coisas que eu não gostei. O primeiro é insuperável, isso é fato. Esse aqui é bom, é legal. Só que tem coisas que a gente não gosta. E lá vão elas. Primeiro de tudo é a introdução. Eu acredito que na introdução eles podiam ter feito uma coisa diferente. Eu acho que seria mais viável mostrar como os dinossauros fugiram. Todos começaram a se libertar e causar defeito de novo nessa ilha, do que de fato mostrar aquele híbrido que é o T-Rex. Isso para mim foi uma pequena falha. Seria mais interessante, na minha opinião, fazer uma introdução com tipo, olha, deu defeito no sistema e todas as cercas e portões estão comprometidos e alguns abriram. Pronto, eu acho que faria mais sentido. Segundo problema, cada momento em que os personagens estão passando parece episódico. É como se fosse fase. A primeira fase da água, a segunda a fase da terra, a terceira a fase do ar, sabe? É como se fosse um videogame. Enquanto o primeiro filme, que como eu mencionei, não é bem assim. É uma coisa bem regulada. O Tiranossauro aparece no começo do filme ali, derrubando o carro com o Tim Alex. Depois ele aparece de novo, perseguindo os personagens. Depois ele aparece de novo no final. Então é uma coisa recorrente. Então eu senti falta disso aqui. Por exemplo, apareceu o Mosasauro e o Espinossauro. Quando a história deles acaba, eles somem e não aparecem mais. E isso eu achei um problema. E aí vem a questão dos híbridos. Se eu fosse diretor, tirava esses híbridos,
Tira aquele Multidon, tira o T-Rex e bota o Tiranossauro Rex e os Velociraptores. Pra mim seria muito melhor. E eu acho que eles perderam a oportunidade de brincar. Eles, no trailer, né, no marketing, eles viviam falando: essa ilha tem os piores dinossauros. Então, brinca com isso. Mostra os dinossauros realmente problemáticos, tipo, autodestrutivos. Seria muito legal se o filme desse a entender que o Tiranossauro Rex desse filme fosse tipo um psicopata que mataria a Rex e os outros tiranossauros porque é totalmente doido. Ou esses velociraptores que são malucos também, assim, mataria outros raptores. E aí eu colocaria um gancho muito divertido, que é o seguinte: no primeiro filme do Jurassic Park, um Velociraptor sobreviveu. Eram 3, 2 o Tiranossauro comeu. Então eu pegaria o Velociraptor que sobreviveu no primeiro Parque dos Dinossauros e colocaria aqui de volta, a The Big One. Então, os piores dos piores dinossauros estão nessa ilha, a The Big One tá aí. Seria muito interessante rever ela na franquia, sabe? Além disso, outra situação legal, que eu acho que seria muito interessante. Tem um momento que aparecem os Compsognaths. Eles são com uma coloração diferente, eles têm um tom rosa, achei muito bonitinho. E no livro, os Compsognaths são descritos como criaturas que têm veneno. Então seria muito interessante se eles brincassem com isso. Olha, a coloração desses é diferente porque eles são venenosos. E são perigosos, então isso seria muito legal. Então foi esses pontos que eu acredito que o filme perdeu a oportunidade de brincar com o que eles estavam se propondo a fazer desde o começo. Outra coisa que eu acho que seria muito legal é que, assim, logo no começo do filme eles avisam: as pessoas perderam interesse com dinossauros. E é verdade, eu acredito que muita gente perdeu o interesse nos dinossauros ao longo dos filmes do Jurassic World, porque trataram eles como animais normais. E animal por animal, gente, não tem tanta coisa assim. É como se fala: tu olha um Triceratops e vê um elefante, tá tudo certo, mais do mesmo, entende? Então acho que eles poderiam conversar, ter um pouco mais sobre isso ao longo do filme, através dos diálogos. Ao mesmo tempo, eles poderiam mostrar como ficou o mundo após o domínio. O final de Domínio mostrou que os dinossauros e os seres humanos estavam coexistindo. E aqui poderia mostrar os dinossauros morrendo, dinossauros mortos porque não conseguiram se adaptar ao clima do mundo atual. E os poucos que sobreviveram foram para a região do Equador por causa do clima, que é mais similar ao de 100 milhões de anos atrás. Então acho que eles poderiam mostrar cenas. Eu acho que seria muito impactante, por exemplo, eles refazerem o final do primeiro, só que tudo ao contrário. Na África, o Triceratops morto lá, só a carcaça dele no meio do deserto. O Mosasauro comendo uma baleia, mostrando que ele é um ser que está mexendo com a cadeia alimentar marinha. Ou os próprios dinossauros morrendo congelados no frio. Então seria muito legal isso, sabe? Faltou, e esses foram os pontinhos aí que eu percebi. Mas sabe, é isso, gente. Muita coisa que eu queria ver, que era basicamente pessoas sendo atacadas e tentando sobreviver numa ilha cheia de dinossauros, eu consegui ver nesse filme. Me diverti com todas as participações, com todos os dinossauros. Gostei dos personagens. Não achei eles tão rasos como dizem por aí. Achei eles legais, divertidos alguns. E o filme me entreteve do começo ao fim. Ele não me trouxe nenhum sentimento ruim como eu tive com o Domínio. Então, eu achei ele legal, sim. É difícil colocar ele no ranking de lista de melhor filme, né, da franquia, porque eu tenho que analisar melhor. Mas com certeza vou ver esse filme de novo e vou ter ele na coleção. E mais uma vez, para finalizar, eu digo que não se guiem pelas críticas que vocês veem no YouTube, inclusive a minha. Vão no cinema, assistam e tirem suas conclusões. Pode não ser o melhor Jurassic Park, o primeiro ainda é imbatível, mas ainda assim é um filme muito divertido que vale a pena ser visto e é melhor que o último. Então é isso, gente.
Até o próximo vídeo. Tchau!